Olá, alunos! Esta é minha última semana com vocês e nesta aula vamos resolver os exercícios da aula anterior, que é sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Primeiro item, primeira questão diz: associe as definições com os termos razão, proporção, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Quando o aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda grandeza, ou quando uma diminuição da medida da primeira grandeza gera uma diminuição da medida da segunda grandeza. Essas grandezas, elas são o quê? Bom, temos duas grandezas. Se um aumento na medida de uma grandeza gera um aumento na medida da outra, ou uma diminuição gera uma diminuição na medida da outra, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Segundo item, segundo termo, é tudo aquilo que pode ser medido. Tudo aquilo que pode ser medido. Nós estamos falando de quê? Sobre o quê? Sobre grandezas. Esse terceiro termo diz o seguinte: é a relação entre dois números. Dizemos que a divisão entre A e B, onde B é diferente de zero, pode ser escrito na forma A sobre B. Quando falamos sobre divisão, estamos falando da relação entre dois números e que uma divisão é uma razão. Item A. Definição A. O aumento da medida relativa à primeira grandeza faz com que a medida relativa à segunda diminui. O aumento de uma gera a diminuição da outra, ou uma diminuição de uma gera o aumento da outra. Proporcionalidade inversa, se estamos falando sobre proporcionalidade inversa, estamos falando sobre grandezas inversamente proporcionais. Item E. Item E é a igualdade entre duas razões. O que é a igualdade entre duas razões? Temos lá uma razão igual a outra. A igualdade entre duas razões é o que? Proporção. Isso mesmo, proporção é a igualdade entre duas razões. Se uma razão é igual a outra, dizemos que há proporcionalidade entre essas duas razões. Devemos ter agora um pouco de atenção, pois nem sempre há proporcionalidade em uma situação. Vamos analisar as seguintes situações. Em um jogo de futebol, caso o tempo de jogo triplique de 30 minutos para 90 minutos, o tempo aumentou. O placar não irá obrigatoriamente triplicar também. Isso ocorre porque o tempo de jogo e o placar não são grandezas proporcionais. Tem lá duas grandezas e essas duas grandezas elas podem não ser proporcionais. Podem não haver proporcionalidade entre elas. Pode, ou seja, não há relação entre essas grandezas. Outro exemplo. Você foi 5 vezes ao parque. No ano que vem, a quantidade de anos em que em questão irá dobrar, mas a quantidade de vezes que você irá ao parque pode ser maior ou menor que 10. Não podemos usar a matemática para prever quantas vezes você irá ao parque. Ou seja, né? Mais um exemplo que mostra que não há proporcionalidade entre essas duas questões aí. Nessa terceira questão diz: afirme com GDP para grandezas diretamente proporcionais
e G e P para grandezas inversamente proporcionais. Número de pessoas em um churrasco e a quantidade em gramas que cada pessoa irá consumir. São grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bom, quanto maior o número de pessoas em um churrasco, maior a quantidade que cada pessoa irá consumir. Maior será a quantidade consumida. Menos pessoas, menos consumo. Logo, trata-se de grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Número de erros em uma prova e a nota obtida. Quanto maior o número de erros, menor é a nota. Maior o número de erros, menor a nota. E quanto menor a quantidade de erros, maior a nota. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Quanto maior o número de erros, menor é a nota. Número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. Quanto maior o número de operários, menos tempo será gasto para ser construída a casa. Pense, temos 2 pessoas realizando uma obra. Elas vão gastar, sei lá, muito tempo. Se aumentar a quantidade de pessoas trabalhando nessa obra, o tempo para concluir essa obra vai ser diminuído. Então, trata-se de grandezas inversamente proporcionais também. Quantidade de alimento e o número de dias que poderá sobreviver um naufrágio. Quanto maior a quantidade de alimento, maior o número de dias que poderá sobreviver a um naufrágio. Por quê? Eu tenho muito alimento. Com muito alimento, será possível sobreviver vários dias. Com pouco alimento, alimento reduzido, o número de dias de sobrevivência será menor. Então, são grandezas diretamente proporcionais. A respeito de grandezas proporcionais, assinale a alternativa que for correta. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida. Quanto menor a velocidade, menor será a distância percorrida. Logo, essas grandezas elas não são inversamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais. A quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais. Bom, quanto maior a quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica, maior necessitaria de maior número de funcionários. Se eu tenho muitos funcionários, maior será a minha produção. Se eu tenho pouco funcionário, menor será a minha produção. Então, não são grandezas inversamente proporcionais, são grandezas diretamente proporcionais, São grandezas diretamente proporcionais. A área da base de um prisma e seu volume são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a área, maior o volume. Logo, esse item está correto. Quanto maior a área, maior o volume. A distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida são grandezas inversamente proporcionais. Não. Quanto maior
a distância, maior será o valor final pago. Quanto mais, exemplo de um Uber, quanto mais percorrer, né, mais deverá ser pago. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto num percurso são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a velocidade de um automóvel, menor é o tempo gasto no percurso. Então não são grandezas diretamente proporcionais, são grandezas inversamente proporcionais. Se a velocidade do meu automóvel aumenta para percorrer determinado percurso, menor será o tempo gasto. Assim finalizamos e obrigado a todos.